Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de mais nada, convido você, se inscreva nele, deixe seus comentários, curta e compartilhe este vídeo. Hoje, nesta ocasião, eu quero estar aqui fazendo um comentário respectivo sobre um texto bíblico, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo número 4, versículo de número 1, a última sentença do texto. Quero aqui estar trazendo uma abordagem devido ao fato que alguns têm se perguntado quem de fato foi o pai de Caim. Eu quero aqui estar trazendo algumas considerações a partir da luz do texto hebraico para ajudar, no caso, a elucidar melhor, a clarear melhor, no caso, esta questão. Pelo fato de muitas heresias ter surgido e interpretações sem fundamentação bíblica, respectivamente, sobre esta questão. A parte que eu quero estar tratando se encontra a partir dessa última sentença aqui do texto em hebraico, que nos diz assim, no versículo número 1. Vatomer kaniti ish et Adonai, que traduzido literalmente ficou assim. E disse, adquiri um homem de junto de Adonai, ou de junto de Yahweh. Então, esta leitura que nós temos junto da tradução bíblica literal do texto hebraico. O que me levou a fazer este vídeo é que tem surgido algumas falsas argumentações dizendo que, primeiramente, Caim certamente era filho da serpente que foi incorporada pelo diabo. Isto é uma argumentação que tem sido levantada. Então, no caso, este filho Caim aqui é o filho do mal. Ou seja, Eva deu à luz, no caso, a Caim, mas o pai dele, no caso, é a serpente. Mas sabemos que isso é uma heresia, não tem fundamentação bíblica e não vale nem a pena ficar discorrendo. Um segundo contraponto que tem se levantado, formulando uma pergunta, é que alguns têm entendido que o pai, no caso, literalmente, de Caim, não era Adão. Mas o pai, no caso de Caim, no caso, era o próprio Eterno, o próprio Yahweh, o próprio Adonai. Alguns entendem, pela leitura literal deste texto bíblico, que, no caso, quem engravidou, no caso, Eva, foi o próprio Adonai. Apesar deles apontarem, mas não falarem de que forma que ele engravidou, no caso, Eva, mas é uma argumentação que tem sido surgida e proposta. Não sei se foi de forma milagrosa que eles entendem, ou se foi através de uma materialização que Adonai teve e de um ato consumado através de uma conjunção carnal, eu não sei, mas sei que tem sido apresentado isso. Sabe por quê? Porque eles entendem que aqui, quando Eva está dizendo, e disse, adquiri um homem de junto de Adonai, eles entendem que essa partícula aqui, et, no caso, está indicando que o objeto direto, no caso, do sujeito, o qual foi o responsável, no caso, em fazer com que Eva ficasse grávida. Então, por isso, quando se deparam com essa leitura que ela está dizendo assim, e disse, adquiri um homem de junto de Adonai. Então, eles entendem que aqui esteve uma relação, um contato, mas este contato aqui, no caso, indicado por essa partícula que eles entendem que é o objeto direto, aqui, o et, essas duas letrinhas aqui, o Aleph e o Tav, eles entendem que esse daqui, no caso, está indicando, então, que esse sujeito foi o responsável, na sua totalidade, no caso, por engravidar Eva. Mas eu quero aqui estar trazendo algumas considerações e dizendo que essa interpretação está completamente errada. O primeiro ponto que nós temos que entender aqui, vamos fazer algumas anotações, algumas considerações respectivas sobre este texto a partir do ponto de vista primeiramente gramatical. Observemos. Esta última sentença aqui, ela é introduzida por um verbo aqui que se encontra no tronco kal, na terceira pessoa do feminino singular, no caso, no aspecto verbal vaiktol. Então nós temos aqui a palavra vatomer, que literalmente pode ser traduzido também assim, e ela disse, porque quem está discursando aqui no caso é Eva. E o que foi que Eva está dizendo? Está apresentando aqui. Então, quando Eva diz, nós temos aqui uma pausa, 2 pontos. E aqui entra uma oração subordinada que é um discurso direto, ao qual está mencionando o que foi que Eva disse. E na oração subordinada, no discurso direto, começa sendo introduzido por esse termo aqui, kaniti, que no caso
essa palavra aqui é kanite, no caso, ele é um verbo que se encontra também no tronco kal, na primeira pessoa do comum singular, no aspecto verbal katal. Introduz, no caso, dizendo adquirir. Adquirir o quê? Um homem. Aqui nós temos a palavra ish, um substantivo masculino singular, que pode ser traduzido como um, visto que ele está ausente de artigo definido. Então, adquirir é um homem. Eu adquiri um homem. Um homem o quê? E aqui nós temos essa partícula. E aqui que mora o problema, porque muitos entendem que essa partícula aqui indica objeto direto, no caso. Que eles entendem que é o responsável por trazer uma gravidez na sua totalidade sobre Eva. E eles entendem que essa partícula aqui é a partícula do objeto direto, que aponta para o Senhor, no caso, para o Eterno, para Yahweh, para Adonai. Mas os que olham desta forma estão equivocados. Sabe por quê? Porque essa partícula aqui, et, aqui nesta ocasião, ela não necessariamente está indicando um objeto direto. Mas antes, et aqui não desempenha a função do objeto direto, mas desempenha antes a função de uma preposição de companhia, uma preposição de relacionamento. E esta preposição aqui, no caso, ela tem como intuito, no caso, dentro dessa estrutura do texto aqui, apontar uma forma de ajuda, uma forma de auxílio, no caso, que Adonai, que aparece aqui como um substantivo próprio, no caso, indicando o nome próprio, que um substantivo é aqui na forma de um masculino singular também, né? Mas que é um sujeito próprio, aqui no caso, um nome próprio, indicando que ele deu um auxílio, no caso, para que Eva tivesse ali o filho dela, Caim, mediante o relacionamento, certamente, que teve com o seu marido, Adão. Então, essa partícula aqui, aqui no caso, ela não necessariamente neste texto aqui nessa última sentença, ela desempenha a função de um objeto direto, mas ela desempenha aqui antes a função, no caso, de uma preposição, no caso, de companhia, uma preposição de auxílio, indicando que com o auxílio, com a ajuda do Eterno, no caso, dada mediante o relacionamento sexual entre Adão e Eva, Eva ficou grávida, no caso, de seu filho Caim, que veio, no caso, mais tarde daí a adquirir, no caso, como diz aqui o texto, né? Ela diz assim, e disse, adquirir um homem de junto de Adonai. É isso que o texto, de fato, está dizendo. Então, concluo aqui na minha fala dizendo que nem a serpente foi pai de Caim e nem mesmo o Eterno, mas o pai, no caso no sentido físico aqui, de Caim foi Adão. Adão teve o relacionamento sexual com Eva e com o auxílio, certamente, e a bênção dada pelo Eterno, no caso, ela adquiriu este varão, no caso, que foi Caim. Então é isso que o texto, de fato, está dizendo à luz da sintaxe do texto hebraico. Então o que eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião era isso, pessoal. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.